Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você está me ouvindo, mas seja muito, mas muito bem-vinda, muito bem-vindo. Nós estamos hoje no dia 118 de 365 dias. Hoje nós vamos ler capítulo 19, 20 e 21, de Primeiro Crônicas. Pessoal, eu nem acredito que nós estamos quase finalizando mais um livro aqui da Bíblia e eu tô ficando tão emocionada, tão feliz. Vocês já percebem aqui nos áudios, né, de tudo que eu venho trazendo, tentando de alguma forma traduzir da minha alma aqui para o coraçãozinho de vocês. Tá sendo muito, mas muito especial. Gratidão pela sua companhia, pela mensagem, por tudo que vocês fazem aqui para mim. Isso tudo é muito especial. Para quem não me conhece, nem sabe o que está acontecendo, muito prazer. Eu me chamo Camila Robortella, sou terapeuta, professora de autoconhecimento e espiritualidade, e eu estou lendo a Bíblia aqui em 365 dias. Nós estamos aqui nessa jornada de autoconhecimento, conhecendo a verdade, a história, e está sendo muito gostoso mesmo estar aqui com vocês. Então, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, já aproveita e se inscreve, compartilha esse vídeo com alguém para começar a ler a Bíblia com você. Gente, quando eu decidi ler a Bíblia, eu nunca tinha lido. Eu sempre li os versículos, entendi uma coisa aqui, outra ali, e eu sempre ficava, como que eu vou ler a Bíblia? Eu começo por onde? E aí meu coração teve esse chamado de começa pelo início, Gênesis é o começo, e está sendo realmente muito especial. Muito especial mesmo. Então já peguem aí papel, caneta, água para tudo que você está fazendo e vem ler a Bíblia comigo. Lembrando que nós estamos lendo a Bíblia, a minha é a nova versão internacional de Thomas Nelson. É uma tradução que não teve muitas mudanças, muitas alterações. Então a gente está nessa daqui. Então, se você está lendo pelo aplicativo, coloca ali Bíblia na versão NVI que você consegue acompanhar igual a minha. Vamos começar então, capítulo 19, a guerra contra os amonitas. Algum tempo depois, Naás, rei dos amonitas, morreu e seu filho foi o seu sucessor. Davi pensou: serei bondoso com Hanum, filho de Anás, porque seu pai foi bondoso comigo. Então Davi enviou uma delegação para transmitir a Hanum seu pesar pela morte do seu pai. Mas quando os mensageiros de Davi chegaram à terra dos amonitas para expressar condolências a Hanum, os líderes amonitas lhe disseram: achas que Davi está honrando teu pai ao enviar mensageiros para expressar condolências? Não é nada disso. Davi os enviou como espiões para examinar o país e destruí-lo. Então Hanum prendeu os mensageiros de Davi, rapou-lhes a barba, cortou metade de suas roupas até as nádegas e mandou-os embora. Quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, pois haviam sido profundamente humilhados, e mandou dizer-lhes: fiquem em Jericó até que a barba cresça e então voltem para casa. Vendo Hanun e os amonitas que tinham traído sobre si o ódio de Davi, alugaram da Mesopotâmia, de Aram-Maaca e de Zobá, carros de guerra e condutores de carro por 35 toneladas de prata. Alugaram 32 mil carros e seus condutores contrataram o rei de Maaca com suas tropas, o qual veio e acampou perto de Medeba. E os amonitas foram convocados de suas cidades e partiram para a batalha. Ao saber disso, Davi ordenou a Joabe que marchasse com todo o exército. Os amonitas saíram e se puseram em posição de combate na entrada da cidade, e os reis que tinham vindo posicionaram-se em campo aberto. Vendo Joabe que estava cercado pelas linhas de combate, escolheu alguns dos melhores soldados de Israel e posicionou-se contra os arameus. Pôs o restante dos homens sob o comando de seu irmão Abisai e posicionou-se contra os amonitas. E Joabe disse a Abisai: se os amareus forem fortes demais para mim, venha me ajudar. Mas se os amonitas forem fortes demais para você, eu irei ajudá-lo. Seja forte e lutemos com bravura pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. E que o Senhor faça o que for a sua vontade. Então Joabe e seus soldados avançaram contra os arameus que fugiram dele. Quando os amonitas viram que os arameus estavam fugindo de Joabe, também fugiram de seu irmão Abisai e entraram na cidade.
Assim Joabe voltou para Jerusalém. Ao perceberem os arameus que haviam sido derrotados por Israel, enviaram mensageiros para trazer a arameus que viviam do outro lado do Eufrates. E Sofaque, o comandante do exército de Hadadezer, veio à frente deles. Informado disso, Davi reuniu todo Israel e atravessou o Jordão, avançou contra eles e formou linhas de combate defronte deles. Mas, começado o combate, eles fugiram de diante de Israel e Davi matou 7.000 dos seus condutores de carros de guerra e 40.000 dos seus soldados de infantaria. Também matou Sofaque, o comandante do exército deles. Quando os vassalos de Hadadezer viram que tinham sido derrotados por Israel, fizeram a paz com Davi e se sujeitaram a ele. E os arameus não quiseram mais ajudar os amonitas. Pessoal, aqui no capítulo 19... a gente revê a história que a gente já viu, só que aqui com um pouquinho mais de detalhe, né? A gente viu que Davi, ele tentou agir com bondade ali, mas ele foi mal interpretado. E aí isso gerou um conflito. E a gente percebe, pessoal, o quanto nem sempre a gente vai ser compreendido. Às vezes a gente vai estar fazendo coisas... boas, mas as pessoas não vão ver isso como bom. E elas vão julgar a gente pelo que a gente está fazendo. E você percebe que aconteceu um problema ali, gerou um conflito por algo que nem era errado nos nossos olhos. Então vocês percebem que nem todo problema começa por algo que fizemos errado. Porque Davi não estava fazendo nada errado. Mas as pessoas criaram um problema e aí gerou um conflito. Gente, olha, é muito... E isso, assim, na nossa vida, realmente, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente precisa, mesmo se as pessoas interpretarem a gente errado com alguma decisão que a gente está falando, enfim, a gente precisa manter o nosso coração alinhado com Deus. A gente não pode desistir. Essa paz que a gente tanto deseja, sabe? Eu sei que vocês que estão aqui buscando a leitura, buscando o autoconhecimento, um dos principais, a gente quer viver em paz. Eu acho que é uma vontade da maioria das pessoas. Nós queremos viver em paz. O que acontece é que, imagina numa situação dessa, como que a gente fica em paz? Né? Como? Se as pessoas estão te interpretando errado, estão fazendo errado com você, o que a gente vai fazer? Sair da nossa paz e começar a discutir? É o que a maioria das vezes acontece. E eu acho que se a gente começar a olhar para como que eu me posiciono em relação a alguém que está me interpretando mal, se eu sei que eu fiz com coração, eu fiz com bondade, ou eu fiz, sabe, não fiz com esse olhar de dar algum problema, como que a gente se comporta diante disso? Se você sabe que você não fez isso para gerar um conflito, a nossa postura tem que estar em paz, porque senão a gente cai. A gente cai e aí é onde a gente desalinha, a gente não fica firme, a gente acaba fazendo outras coisas, aí começa aquela discussão. E aí aquilo que foi feito com o teu coração, por ter sido mal interpretado, gerou uma confusão. Então é aí onde a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. Vamos seguir aqui para o 20? A conquista de Rabá. Na primavera seguinte, na época em que os reis saem à guerra, Joabe conduziu seu exército até a terra dos amonitas e a arrasou, enquanto Davi ainda estava em Jerusalém. Joabe cercou Rabá, a capital, atacou-se e deixou em ruínas. Davi tirou a coroa da cabeça de Moloque, uma coroa de ouro de 35 quilos, ornamentada com pedras preciosas, ela foi colocada na cabeça de Davi. Ele trouxe uma grande quantidade de bens da cidade e trouxe também os seus habitantes, designando-lhes trabalhos com serras, picaretas de ferro e machados. Davi fez assim com todas as cidades amonitas. Depois voltou com todo o seu exército para Jerusalém. Guerra contra os filisteus.
Houve depois disso uma guerra contra os filisteus em Gezer. Naquela época, Sibecal de Uzate matou Sipai, um dos descendentes dos Rafaíns, e os filisteus foram subjugados. Noutra batalha contra os filisteus, Elanã, filho de Jair, matou Lami, irmão de Golias, de Gade, que possuía uma lança cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão. Noutra batalha, em Gade, havia um homem de grande estatura e que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Ele também era descendente de Rafá e desafiou Israel, mas Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses eram descendentes de Rafa em Gade e foram mortos por Davi e seus soldados. Aqui a gente vê, nesse capítulo 20, batalhas, né? Serão vencidas aqui, guerras contra os filisteus, a conquista de Rabá. E a gente vê os inimigos sendo derrotados, né? Então, o que a gente pode pegar aqui para entender essa história aqui do capítulo 20? Essas vitórias, né, que estavam construindo uma confiança. Eu acredito que esse capítulo fala muito sobre o confiar, que Deus ele vai fortalecendo a gente ao longo do capítulo, que vão ter batalhas que a gente vai vencer, vão ter batalhas que a gente não vai vencer, vão ter batalhas que vai ser desafiadoras e aí a gente vai conseguir vencer e vai ter batalhas que a gente não vai conseguir, mas a gente precisa confiar. Acredito, gente, que cada etapa da nossa vida, cada momento que a gente passa, cada vitória, cada perda, cada situação gera uma mais confiança para a gente continuar. Então, principalmente quando tem vitória, né? Quando a gente tem vitória, mais a gente confia e mais a gente sente vontade de confiar. Mas eu acredito, vamos dizer assim, que se a gente perde alguma coisa, não que seja uma vitória, mas que a gente não consiga realizar algo, eu acredito que dentro dessa perda existe um processo de construção de uma resistência espiritual na nossa vida. Porque a gente não entende por que a gente está acontecendo isso na nossa vida. A gente não entende, mas tem aí algo a receber na nossa vida. Deus, ele prepara não só a batalha para a gente vencer, mas ele prepara também essas situações para a gente aprender a amadurecer espiritualmente para poder vencer mais lá na frente. Então, assim, a gente não entende, mas Deus está preparando a gente para as vitórias lá na frente. Amém? Glória a Deus, hein, gente? Glória a Deus. Nossa, é muito maravilhoso, porque a gente vê aqui das histórias quantas pessoas, quantas vitórias, quantas coisas aconteceram e as pessoas só iam confiando. Só confiando nos processos, na jornada. Eu acho que é isso que a gente tem que aprender muito. Eu venho muito trazendo isso na minha vida. Confia, cá, não é o que você quer, é o que Deus tem para você. Coloco muito Deus à frente de tudo. Quando eu tenho que tomar uma decisão, quando eu tenho que fazer, o Senhor, é isso mesmo. Acalma o meu coração, se meu coração tá calmo, eu sei que a resposta é que vai em frente, filho, eu tô contigo. Eu comecei a fazer isso e começou a dar certo. Vamos continuar então aqui no 21, o recenseamento e a sua punição. Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Davi disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: vão e conte os israelitas desde Berzeba até Dan e tragam-me um relatório para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu: que o Senhor multiplique o povo dele por 100. O rei, meu senhor, não são, porventura, todos eles súditos do meu senhor? Por que o meu senhor deseja fazer isso? Por que deveria trazer culpa sobre Israel? Mas a palavra do rei prevaleceu, de modo que Joabe partiu, percorreu todo Israel e então voltou a Jerusalém. Joabe apresentou a Davi o relatório com o número dos homens de combate. Em todo Israel havia 1.100.000 homens habilitados para o serviço militar, sendo 470.000 de Judá. Mas Joabe não incluiu as tribos de Levi e de Benjamim na contagem, pois a ordem do rei lhe parecera absurda. Essa ordem foi reprovada por Deus e por isso ele puniu Israel. Então Davi disse a Deus: peguei gravemente
com o que fiz. Agora eu te imploro que perdoes o pecado do seu servo, porque cometi uma grande loucura. O Senhor disse a Gade, o vidente de Davi: Vá dizer a Davi assim, diz o Senhor: Estou dando a vocês 3 opções. Escolha uma delas e eu a executarei contra você. Gade foi a Davi e lhe disse assim, diz o Senhor: Escolha entre 3 anos de fome, 3 meses fugindo dos seus adversários, perseguido pela espada deles, ou 3 dias da espada do Senhor, isto é, 3 dias de praga, com o anjo do Senhor assolando todas as regiões de Israel. Decida agora como devo responder àquele que me enviou. Davi respondeu: É grande a minha angústia, prefiro cair nas mãos do Senhor, pois é grande a sua misericórdia, a cair nas mãos dos homens. O Senhor enviou assim uma praga sobre Israel e 70.000 homens de Israel morreram. E Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém. Mas quando o anjo ia fazê-lo, o Senhor olhou e arrependeu-se de trazer a catástrofe e disse ao anjo destruidor: Pare, já basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Davi olhou para cima e viu o anjo do Senhor entre o céu e a terra, com uma espada na mão, erguida sobre Jerusalém. Então Davi e as autoridades de Israel, vestidos de luto, prostrataram-se com o rosto em terra. Davi disse a Deus: Não fui eu que ordenei contar o povo? Fui eu que peguei e fiz mal? Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? O Senhor meu Deus, que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família, mas não sobre o teu povo. Depois disso, o anjo do Senhor mandou Gade dizer a Davi que construísse um altar ao Senhor na eira da Araúna, o Jebuseu. Davi foi para lá em obediência à palavra que Gade havia falado em nome do Senhor. Araúna estava debulhando o trigo, virando-se viu o anjo e ele e seus 4 filhos que estavam com ele se esconderam. Nisso chegou Davi e quando Araúna o viu, saiu da eira e prostrou-se diante de Davi, com o rosto em terra. E Davi lhe pediu: Ceda-me o terreno de sua eira para eu construir um altar em honra ao Senhor, para que cesse a praga sobre o povo. Venda-me o terreno pelo preço justo. Mas Araúna disse a Davi: Considera-o teu, que o meu rei e o Senhor faça dele o que desejar. Eu darei os bois para os holocaustos, o debulhador para servir de lenha e o trigo para o alerta do cereal. Tudo isso eu dou a ti. O rei Davi, porém, respondeu a Araúna: Não faço questão de pagar o preço justo. Não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. Então Davi pagou a Araúna 7,2 kg de ouro pelo terreno, e Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Davi invocou o Senhor e o Senhor lhe respondeu com fogo que veio do céu sobre o altar de holocaustos. O Senhor ordenou ao anjo que pusesse a espada da bainha. Nesta ocasião, viu Davi que o Senhor lhe havia respondido na eira de Araúna, o Jebuseu, e o passou a oferecer sacrifícios ali. Naquela época, o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar do holocaustos estavam em Gibeon. Mas Davi não podia consultar a Deus lá, pois tinha medo da espada do anjo do Senhor. Gente, eu vou beber uma água aqui, peraí. Nossa, é muito profundo, né? Essas histórias. Quando a gente vê um momento muito delicado aqui de Davi, né? Ele decide fazer um censo movido por algo que não vinha de Deus. E aí, gente, eu acho que pegar aqui a moral da história é que Davi depois, ele reconhece o erro, né? E aí Deus trata ali a situação. E eu acho que assim, gente, a gente vai errar muito. Mas quando a gente se arrepende, a gente pode fazer o caminho de volta. Eu acho que uma decisão da nossa vida vai gerar muitas consequências. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que orar, pedir muita direção para Deus, sabe, gente? A gente às vezes não vai ter a resposta agora, a gente não vai ter a resposta hoje, mas continua firme, sabe? Abre o seu coração para ouvir, a sua mente, reconhece os seus erros, porque quando a gente faz isso, Deus abre o caminho para a gente se restaurar, a começar de novo, sabe? E eu acho que a gente precisa muito, muito mesmo ter um relacionamento com Deus, mas que envolva algo muito verdadeiro,
algo da alma mesmo, sabe? Não só eu estou lendo a Bíblia, eu vou para a igreja de domingo. Não é sobre isso. Eu acho que é um relacionamento bem fiel, assim, sabe? Colocar ele em tudo, colocar ele como o centro da nossa vida, porque não tem como a gente fazer sem essa direção, porque senão qualquer caminho serve, qualquer coisa vai, e não é isso que a gente quer. Então, assim, gente, a gente finaliza aqui a nossa leitura de hoje. Mesmo se a gente errar, mesmo se a gente se desviar, se o seu coração voltar com muita sinceridade para Deus, Ele pode fazer todo o trajeto, Ele vai realinhar toda a sua caminhada, todo o trajeto que você está fazendo para uma promessa, para uma bênção na tua vida. Então, não é o fim, não é o fim. Sempre há um novo momento para a gente poder recomeçar, mas quando a gente se arrepende. Amém? Amém, pessoal, glória a Deus. Vamos seguir aqui então. Amanhã eu volto. Gratidão pela sua escuta atenta, gratidão por você estar aqui hoje comigo. Amanhã, se Deus permitir, estaremos de volta para mais 3 capítulos. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a minha vida, e amanhã eu volto.